Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre 3 filmes: Ilha do Medo, Uma Mente Brilhante e Fratura. São 3 filmes que tratam da mesma temática, né? Que é a esquizofrenia, né? Que nós já falamos, inclusive tem vídeo no canal sobre esquizofrenia, mas nós vamos analisar um pouquinho cada um desses filmes, ok? Os 3 filmes, eles vão tratar dessa temática de uma maneira muito interessante. Se você ainda não assistiu, para esse vídeo e vai lá assistir primeiro, porque vai ter spoiler. Porque os 3 filmes, eles vão nos colocar na perspectiva do personagem principal. Então a gente vivencia toda uma realidade, acho que essa é uma das partes mais legais desses filmes, e de repente a gente descobre que essa realidade, na verdade, não era uma realidade compartilhada, e sim a realidade vivida através das alucinações. E aí a gente fica em choque, se questiona e aí também passa a compreender de uma maneira mais empática como é a vivência dessas pessoas que sofrem de esquizofrenia, que vivenciam a esquizofrenia. Uma Mente Brilhante é um filme muito bom, baseado em fatos reais, que conta a história então de um professor que sofre de esquizofrenia e que vivencia então alucinações, delírios, todos aqueles sintomas que a gente que vocês já sabem a respeito desse transtorno. A grande questão desse filme, né, é que por ser baseado em fatos reais, já é incrível. E nele também mostram os impactos do uso de medicamento, né? Naquela época existiam medicamentos que não eram tão bons quanto os medicamentos de hoje, e aí a gente tem então todo um sofrimento que é agravado pelo uso desses medicamentos. Até porque a maioria dos medicamentos para esquizofrenia costumam tratar os sintomas positivos e não tratam os sintomas negativos. Muitas vezes agravam os sintomas negativos, principalmente os medicamentos que eram mais antigos, né? E aí isso é uma das coisas legais desse filme. A gente pode ver também os sintomas negativos acontecendo, processo mais depressivo, catatônico, com menor habilidades sociais, menor envolvimento social, que o personagem vivencia principalmente a partir do diagnóstico. Mas é muito interessante você se colocar no lugar do personagem, você perceber toda a trama que envolve tudo aquilo e também como as relações vão se adaptando à possibilidade da vivência com esse transtorno. E uma das coisas legais desse filme é que ele é extremamente pautado, né, num olhar da realidade. Então ele vai falar sobre sofrimentos que realmente acontecem, como as relações vão sendo afetadas por esse diagnóstico e também como é possível viver com a esquizofrenia, né? Muitas pessoas têm uma ideia de que é impossível integrar as pessoas com esquizofrenia na sociedade e esse filme dá um bom norte, uma boa noção para quebrar muitos desses preconceitos. Depois nós temos o filme Fratura, que é um filme muito recente, inclusive, que vai dar mais ou menos esse norte também. Ele é um filme bem confuso, geralmente você tem que assistir umas 2 ou 3 vezes para poder compreender os detalhes desse filme. E você também emerge no olhar do personagem e de repente ele vai dando algumas possibilidades de compreensão de que aquela realidade talvez não seja daquela forma. Até que no final do filme, né, se desvela algumas características. Uma coisa interessante desse filme é que ele mostra o início do surto acontecendo. Embora ele não fale do histórico todo do personagem principal, história de vida, compreensão de mundo, vivências, sofrimentos, nada nesse sentido, ele fala sobre uma vivência muito específica que acaba sendo extremamente difícil de ser vivenciada, acarretando então um rompimento com a realidade. Nós sabemos que nas psicoses, né, na própria esquizofrenia, ou nas crises psicóticas, nas alucinações, a gente tem geralmente um sofrimento agravado acontecendo que faz com que a pessoa rompa com a realidade e crie uma realidade alternativa que ela dá conta de lidar. Ou seja, o autossuporte que ela tem naquele momento e o heterossuporte que ela tem naquele momento não dão conta de lidar com aquela realidade. E aí ela rompe com essa realidade, o nosso cérebro ele é incrível, ele é capaz de fazer isso. Ele rompe com essa realidade criando uma realidade alternativa, que é o que a gente chama de ajustamento criativo também em Gestalt terapia.
quais são os recursos internos que eu tenho, quais são os recursos externos que eu tenho para lidar com determinada situação. Se eu não consigo encontrar recursos consolidados o suficiente para eu lidar com isso, então eu preciso achar novas estratégias. E aí a gente procura onde tem, e o rompimento da realidade é uma dessas possibilidades de eu criar então uma vivência que eu dou conta de lidar. E aí mostra então esse rompimento acontecendo, né, uma situação difícil acontecendo ali, e ele rompendo então com a realidade, criando uma realidade alternativa onde aquelas perdas que foram tão significativas não acontecia. É um filme que acaba mostrando somente esse excerto, né, então da vida dessas pessoas, os personagens principais. Então acaba ficando um pouco reduzido em termos de ampliação de compreensão de história, que a gente gosta de saber história de vida, de saber antecedentes, de saber características que estão no envolto. Mas é um filme muito legal para poder fazer com que a gente se coloque de maneira, né, empática nesse processo, mas que faz com que a gente consiga aí compreender um pouquinho das características em termos de alucinação, rompimento com a realidade, confusão mental, além de ser um filme legal para assistir aí com a família, todo mundo fica angustiado, querendo entender. Então eu acho que esse tipo de vivência é interessante aí de ser representado pela dramaturgia, certo? Temos aí o filme Ilha do Medo, que também é um filme, né, fictício, mas que vai mostrar esse rompimento da realidade acontecendo. Nesse filme também nos colocamos no lugar do personagem principal, entramos aí na história dele, no trama dele, nas alucinações, na realidade que pode ser vivida, na realidade possível de ser vivida, que é uma realidade criada, né? E é muito interessante, conforme a trama vai acontecendo, nesse filme eles vão dando dados da história de vida. E aí a gente consegue ter uma compreensão um pouquinho melhor, né, sobre o desenvolvimento do transtorno, né? A gente sabe que quando a gente fala da esquizofrenia, há características biológicas envolvidas. Na verdade, na maioria dos transtornos, depressão, ansiedade, bipolaridade, nós temos características biológicas envolvidas. Inclusive, nós, seres humanos, somos bio, psico, sócio, cultural e espiritual. Então, a gente vai olhar na totalidade. O biológico é importante também, mas existem características sociais, relacionais, né, que são também fatores que podem favorecer o aparecimento ou o desenvolvimento do transtorno. A gente pode ter uma predisposição genética e viver aí durante boa parte da vida ou por toda a vida sem o desenvolvimento do transtorno. E outras pessoas acabam desenvolvendo o transtorno. E nesse filme, A Ilha do Medo, é muito interessante porque dá pra gente compreender muito bem a história de vida. Né, o personagem principal, ixi, vem spoiler, hein? O personagem principal, ele, que é nada mais nada menos que Leonardo DiCaprio, então já vale a pena assistir o filme, né? Ele é um veterano de guerra, então a gente já tem aí um contexto de sofrimento suficiente para um transtorno emocional ser desenvolvido. Inclusive ele desenvolve o alcoolismo, né? Então aí a gente tem um olhar sobre as dependências químicas também a partir desse filme. Ele desenvolve um alcoolismo após voltar da guerra, que é uma característica muito comum, né? A adicção. E aí já tem então um sofrimento acontecendo. Ele tem todo um histórico de vida ali que é apresentado no filme, principalmente a história dele na guerra, as vivências, a morte, né? Tudo aquilo que acompanha, todo aquele sofrimento que acompanha as pessoas que vivenciam a guerra. E aí ele volta, né, da guerra, tá com a sua família e vivencia aí uma história muito complicada, né? Ele era casado, tinha filhos e a esposa também sofria aí de um adoecimento e ela acaba matando os seus filhos e depois pede para que ele a assassine, né? Porque ela não aguenta mais viver. E ele, com todo esse sofrimento, né, vindo da guerra já, o sofrimento da mulher ter matado os filhos, ele saber que a mulher não estava bem, emocionalmente, e ter deixado ela sozinha com as crianças, e aí vem sentimentos de culpa, e aí como é que eu lido com uma realidade onde eu já lidei com tantas mortes, com tanto sofrimento, e agora eu vivencio a situação de que a minha esposa matou os meus filhos, né? E eu matei a minha esposa. Então a gente tem aí um sofrimento muito agravado, uma realidade muito difícil de lidar, e aí o rompimento acontece. E uma das coisas legais também de serem observadas nesse filme
é a característica das alucinações estando relacionadas com o transtorno, né? Então ele vai tendo uma alucinação e vai construindo uma realidade onde alguém matou a família dele, a esposa dele, e não ele que cometeu isso, ou ele que a deixou sozinho, ou coisas nesse sentido. Então toda a paranoia, todas as alucinações, elas vão sendo construídas diante da vivência que ele teve. E isso é uma das coisas legais para a gente compreender em termos de esquizofrenia. Aquela alucinação, ela não é uma realidade compartilhada, mas ela é uma realidade subjetiva e que muito provavelmente tem a ver com o sofrimento daquela pessoa. Então a gente precisa compreender, né, na medida do possível, na linguagem dela, o que é que aquela alucinação nos traz. E uma outra coisa também interessante, né, é que nesse filme vai mostrar quase que uma terapia de choque acontecendo ali, que eu acho que tem muito a ver com a necessidade de revelar para quem está assistindo, né, para o espectador, que aquilo tudo, né, não passava ali de um adoecimento e de uma alucinação, mas que nós não trabalhamos com esse choque de realidade quando a gente fala da alucinação ou de pessoas com a esquizofrenia. A gente não, se uma pessoa rompe com a realidade, é porque ela não dá conta de lidar com aquela realidade. Então a gente não pode ficar revelando para ela diretamente que aquilo que ela está falando é uma alucinação, que aquilo não condiz com a realidade, que aquilo não faz sentido, ou coisas assim, né? Primeiro a gente tem que trabalhar de uma maneira diferenciada, e aí se ela tiver um suporte maior, um maior suporte de compreensão, quando ela tiver maior autoconsciência, aí a gente pode sim trabalhando essas alucinações de uma maneira mais profunda, mas nunca como acontece no filme, assim, quase como uma terapia de choque, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente atende pacientes que estão aí com um processo de início de psicose, né, rompimento da realidade ou coisas nesse sentido. Ok? Então, esse é o olhar, acho que totalitário que a Gestalt lança, que vai olhar para a história de vida, que vai compreender, né, desmistificar alguns rótulos que a gente tem dentro das patologias, mas que vai entender o ser humano em sua totalidade, na sua forma de ser no mundo e dentro dos ajustamentos criativos que vão sendo necessários para a gente lidar com diversas situações que aparecem na nossa vida e que nem sempre a gente tem recursos suficientes. E muitas vezes a alucinação é um dos recursos que nos resta, certo? Lembrando que as questões biológicas também são importantes, os relacionamentos são importantes, né? A rede de apoio que é lançada no momento, né, em que acontece um sofrimento mais agravado é fundamental, né? E tudo isso pode ser percebido em sua ausência, né, na maioria desses filmes que eu citei. Ok? Espero que tenham gostado dessa compreensão e podem deixar o olhar de vocês aqui no comentário também. Beijo e até mais!